Pessoal, então agora nós vamos estar fazendo a parte de setar os parâmetros e o modo de gravação da arte que a gente fez na aula anterior, tá? Então aqui, a primeira coisa, a gente pode estar vindo aqui no modo e a gente escolhe o modo de gravação, tá? Então vamos pegar como exemplo o primeiro aqui, que seria a linha. A linha o laser faria só a borda externa da nossa arte, tá? Então o laser gravaria só a parte externa mesmo. Se nós vier aqui no preview, né, eu consigo visualizar toda a nossa gravação. Se eu vier com o mouse aqui nessa barrinha, eu consigo arrastar toda ela para a esquerda, e aí ele me mostra todo o processo de gravação, tá? Do início ao fim. Note que ele faz só as bordas externas, tá? Depois eu tenho o modo de preenchimento, né? Que o laser então faria o preenchimento, que seria a parte escura da área que a gente está vendo. Se nós vier aqui no preview e eu arrastar a nossa barrinha toda para a esquerda, ele mostra todo o processo também. Né? Note que quando é preenchimento, o laser ele faz o preenchimento da esquerda, no caso da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e assim por diante até completar todo o nosso preenchimento, tá? Depois a gente tem o nosso preenchimento mais a linha. Então ele faria o preenchimento normal e aí no fim ele faria a linha externa para dar aquele realce, tá? Então se nós vier aqui no preview, nós arrastar aqui, vamos fazer o preenchimento e aí no fim, tu nota que ele vai fazer só a parte de preenchimento mesmo, tá? A parte de preenchimento externo. Deixa eu até voltar um pouco aqui. Ó, tu pode notar aqui que por enquanto não foi feita a linha externa, tá? Conforme eu avanço aqui, agora ele fez a linha externa. Então dá aquele certo realce a mais no nosso desenho, tá? E aí por fim tem o preenchimento de deslocamento, tá? Que é uma outra forma de preenchimento também que pode ser usado, né? Então ele faz o preenchimento de uma forma um pouco diferente, como se fosse partindo de dentro para fora, tá? É uma forma que ela grava um pouco mais rápido, né? Tu consegue ter ganho de velocidade de gravação, porém nos testes que eu fiz eu não tive um bom resultado, tá? Não fica uma qualidade tão boa quanto o preencher ou o preenchimento mais a linha, tá? Então aí agora a gente pode ir para a parte de parâmetros mesmo, tá? Então eu vou dar dois cliques aqui, vamos lá escolher primeiro linha, então eu posso fazer a escolha do modo tanto por aqui quanto por aqui, tá? Então a linha, como a gente tinha visto, ele faria só a linha externa, tá? Então aqui a linha, geralmente a gente pode estar trabalhando em torno dos 1500, lembrando que esses parâmetros ali pode variar de modelo de material para material, tá? Então, uma cuia de porongo é um parâmetro, uma cuia de porongo escura e clara são outros parâmetros, uma cuia de embuia é um parâmetro diferente, uma cuia de plástico é um parâmetro diferente, então esses parâmetros aqui variam de material para material, tá? Então a gente pode estar passando, digamos, uma receita de bolo que nós vamos estar passando, que seria, digamos, alguns parâmetros de partida para cada modelo de cuia, tá? Só que, lógico, isso tem que sempre estar fazendo alguns ajustes, tá? Mas então aqui como base, quando é linha, só linha a gente procura trabalhar em torno ali de uma velocidade de uns 1500. Potência do laser a gente trabalha sempre na máxima, né, que seria 100%. E aqui o modo que a gente fez a escolha e aqui o número de passes, né? Caso eu queira fazer 2 passes, eu posso fazer também. Então, o que o laser faria? Ele faria um passe de toda a nossa arte, depois ele voltaria e passaria em cima de novo da passada que ele fez anteriormente, tá? Geralmente em um passe aqui já atende bem, tá? Então, dando OK, ele assume esses valores ali, tá? Eu venho aqui onde tem os números, né, e dou dois cliques, ó, tá? Então agora vamos para a área de preenchimento.
preenchimento aqui, que nem eu disse, isso varia de material para material, tá? Mas uma base ali, mais ou menos, de partida, vamos tentar ali uns 4.800 de velocidade de gravação, potência na máxima, que nem eu disse, né? O overscanning aqui a gente sempre deixa ele desligado, né? Que não é usado para esse modelo de máquina. E aqui a gente vai ver o que seria o intervalo de linha agora, tá? O intervalo de linha é quão próximo o laser vai passar da passada anterior, tá? Então aqui no lado esquerdo aqui a gente tem um desenho aqui que mostra, tá? Então, por exemplo, o laser veio da esquerda para a direita gravando, essa linha vermelha aqui seria o espaçamento de linha para a próxima queimada do laser, né? Então o laser vai dar esse espaço aqui de 0,100 milímetros e vai voltar gravando. Vai dar mais um espaço de 0,100 milímetros que a gente definiu aqui, né? E vai voltar gravando e assim por diante, tá? Então isso também varia de cuia para cuia, varia também de desenho para desenho, né? Às vezes alguns desenhos mais delicados, vamos dizer assim, ramos de flores, coisa assim, o ideal é que a gente diminua o espaço de linha, né? Como são ramos mais finos, né? Não são desenhos tão grosseiros, então o ideal seria diminuir um pouco esse espaço entre linhas, tá? Nós vamos fazer vários exemplos, depois a gente vai ver mais a fundo o que muda o intervalo de linha de uma arte para outra, tá? Então aqui para essa nossa arte aqui, que vamos dizer é uma arte, vamos dizer, com umas linhas grossas, né? Não tem nada muito delicado, então a gente pode estar usando ali um 0,100 milímetros de distância entre as linhas, tá? Deixa eu dar o OK e eu vou vir aqui para te explicar melhor o que seria o espaçamento entre linhas. Ó, eu vou dar um zoom, tá? Então aqui, ó, se tu notar, tu viu que o laser ele vem gravando e o espaçamento entre linhas seria esse espaço daqui até aqui. Então daqui até aqui ele tem 0,100 milímetros, tá? Então isso seria o espaçamento entre linhas. E aí por fim a gente vem aqui no preenchimento mais a linha, tá? Aqui então seria os parâmetros só do nosso preenchimento, né? E quando eu aplico o preenchimento mais a linha, ele me abre essa outra aba aqui, que é onde eu vou setar os parâmetros da minha linha final lá, tá? Então eu clico ali e aqui eu vou definir os parâmetros da minha linha. Então aqui pode ser em torno de uns 1500 e aqui a potência na máxima também, tá? E aqui ele deixa, se eu quiser, que caso tu queira passar duas vezes também, eu posso estar passando mais de uma vez no mesmo lugar, tá? Tanto a linha quanto o preenchimento aqui também ele mostra, tá? Aqui o ângulo, o grau aqui, seria só o grau de gravação, ele até muda aqui, tá? Então, digamos que eu queira gravar a 45 graus, tá? Se eu der OK, agora tu vai notar que as linhas aqui, elas não estão mais reta como estava antes, elas estão no ângulo de 45 graus, tá? Eu indico sempre estar usando o padrão mesmo, tá? Então aqui a gente pode deixar sempre 0 graus. E aí por fim, o preenchimento de deslocamento, tá? Então basicamente aqui a gente só define a nossa velocidade, né? E aqui o intervalo de linha, que seria o espaçamento entre cada linha também. Eu vou dar OK aqui, vou aqui no preview, né? Então aquele 0,100 milímetros seria o espaçamento aqui, ó, entre cada linha, tá vendo? Entre essa linha e essa linha, entre essa linha e essa linha, 0,100 milímetros, tá? Então, para esse nosso exemplo dessa arte aqui, nós vamos estar definindo, usar preenchimento mais a linha, velocidade ali em torno de uns 4.800, potência 100%, aqui o intervalo de linha 0,100, vamos dar só um passe, né?
Aqui depois, no final, a linha externa que ele vai fazer, como a gente definiu o preenchimento mais a linha, então eu tenho que definir os parâmetros da minha linha externa, né? Então pode ser numa velocidade de uns 1500 e a potência 100%, tá? Feito isso, então, a gente já setou nossos parâmetros, tá? Agora, então, na próxima aula nós vamos definir os tamanhos, né? O tamanho que a gente quer gravar, nós vamos medir o diâmetro da cuia para que o software possa fazer o cálculo correto, né? Para que saia uma boa gravação.